Olá, né? Boa noite. Dando continuidade, né, à nossa aula. A gente viu a aula passada, né? A gente parou aí, a gente viu essa questão da competência 3 e esmiuçamos essa competência 3. Vimos que ela tem alguns níveis, né? Os 5 níveis para a redação que atinge a abordagem completa da proposta temática e 2 níveis para quando o texto ele é tangente, tá entendendo? Então agora nós vamos dar início, né, vamos passar para um outro slide, mas vamos falar um pouquinho hoje algumas dicas do que pode, do que não pode botar na redação. E se der tempo, tem umas questões, acho que são 6 ou são 7 questões, a gente irá discutir também essas questões, tá bom? Então vamos lá. Começando, né, a aula de redação, dando continuidade, né? Vamos lá. Dicas do que não fazer na redação do Enem. Pessoal, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, aí digo para vocês, que a redação do Enem, ela é composta, digamos assim, por pedaços, né? E dentro desses pedaços, né, são cinco competências que compõem o mesmo texto. Ah, mas fala do mesmo texto. Beleza, é do mesmo texto, mas são 5 pedaços, né, que eles são avaliados, digamos assim, que não separadamente, mas avaliados especificamente. Mas eles não são vistos, né, com esse olho de separadamente. E hoje nós temos algumas dicas aqui, né, do que não deve fazer na redação do Enem. Ah, professor, mas aí se eu botar o que você falou aí, se eu por acaso desrespeitar algumas dessas dicas aí e vier a colocar na minha redação, eu vou zerar a minha redação? Não, também não é para tanto. As dicas, elas estão aqui e fazem parte da questão mais para que a gente se aproxime mais de uma nota favorável, ou seja, para que a gente, no bom e belo português, para que a gente não perca aqueles pontinhos, né, aqueles pontinhos marotos que vão sim fazer a diferença lá na frente da nossa nota. Então são algumas dicas que, se a gente parar um pouquinho e pensar, a gente não vai cometer mais esses erros. Ah, professor, mas aí tem que ser muito minucioso, né? Pode ser que eu esqueça algum e coloque. Pode ser, acontece. A produção de texto, ela leva muito em consideração o momento em que você está. Por exemplo, como eu estou hoje para fazer a prova de redação, o meu psicológico, como é que eu estou com relação à inspiração para escrever. Então leva muito em consideração a isso. Por isso que a gente está passando constantemente temas de redação para que vocês treinem, né? Façam esse treinamento em casa, né? Fazendo, refazendo, de diferentes temas, porque quando eu abordo diferentes temas, a chance que eu tenho de falar sobre algum assunto que venha a ser a proposta de redação do Enem, ela é maior. Mas, como eu disse, né, a gente tem que ter isso em mente. O processo de produção de texto, né, além da questão mais voltada para as técnicas, né, que é isso que a gente está aperfeiçoando aqui, algumas técnicas de escrita, claro, juntamente com o que pede realmente a redação do Enem, né, o que eles cobram, o que eles tiram ponto ou deixam de tirar, mas também tem essa questão do conhecimento, né, do argumento. Então não adianta eu ter a técnica, não adianta eu saber todas as competências, que a gente já viu aí, a competência 1, que era responsável pela questão da escrita, né, propriamente dita. A competência 2, que abrange um campo maior, que é projeto, que é tipo textual, conhecimento sociocultural, é o texto dissertativo argumentativo. E na aula passada a gente viu a competência 3, né, que fala um pouquinho sobre esse projeto de texto. Projeto de texto este, que a gente viu na aula passada, ele passa muito por um pré, né, é um processo pré-redação, pré-prova. É assim? Então esse projeto de texto, automaticamente você vai se formando na sua cabeça a partir do momento que você está lendo a proposta de redação juntamente com os textos motivadores. Como eu disse. E posteriormente vamos ver a competência 4, que é responsável pelas ligações, né? A questão dos elementos coesivos dentro do texto.
E a competência 5 é responsável pela proposta do problema, né? Que é propor uma solução para o problema abordado. Mas, como eu já havia falado, não adianta eu ter a técnica, saber as técnicas, saber o que pode e o que não pode, o que devo e o que não devo colocar na minha redação, se eu não tenho o mais importante, que é o conteúdo, né? O conteúdo propriamente dito, são os argumentos. Então, se eu não tenho esses argumentos, como é que eu vou me sair? Como é que eu vou escrever se eu não tenho os argumentos certos, né? Ou não tenho os argumentos, nem os errados, né? Eu não tenho nenhum tipo de argumento, digamos assim. Então, eu espero, né? Eu espero de coração mesmo que vocês, né, nesse período que estamos distantes, senti até falta de vocês lá na participação no grupo, né? A perguntar, essas coisas não estão mais perguntando, mas espero que vocês em casa, no conforto do lado de vocês, vocês tenham ou estejam, né, nesse processo de aprendizagem aí. Vocês estejam buscando essas informações, lendo revistas, vendo reportagens, buscando enriquecer o vocabulário, buscando enriquecer o leque de informações que vocês têm. Quanto mais informações, melhor. Não tem essa de saber de muita coisa, às vezes eu vou me perder. Não é dessa forma. Então, saber de muita coisa é necessário para a produção de texto. É bom você saber sobre todos os assuntos o mais profundo que você puder. Claro que não vai dar tempo, claro que não vai ser possível que um ser humano, né, que a gente vá chegar ao ponto de saber de todos os assuntos. Não vai dar certo, não vai ter esse tempo, não tem como acontecer. Mas, como eu disse, é um processo de preparação. Esse ano bem atípico, né, bem atípico mesmo, porque essa questão da pandemia veio para mudar tudo mesmo, veio para deixar as coisas um tanto quanto mais difíceis. E espero que vocês, por não estarem indo para as escolas, né, por não estarem frequentando presencialmente a escola, não sei se vocês têm a frequência da escola à distância, né, a EAD, a online, eu não sei, mas se tiver, que bom. Mas aqueles que não têm essa frequência, mas tem tempo, né, tempo para estudar, está tendo. Eu sei que é difícil, com relação principalmente aos alunos que ainda estão terminando o terceiro ano, né? Esses aí que ainda tem coisas para ver, muitos assuntos para ver. Os que já terminaram, dá aquela revisada. Mas, então, como eu estava falando, não adianta ter as técnicas, saber do que precisa, do que não precisa, do que pode, do que não pode, se eu não tenho treinamento, se eu não pôr elas em prática. Então, essas redações, né, que vou até mandar amanhã um tema para Pedro, né? Ele fui pegar o computador lá, ele não falou se tinha redação ou não, acho que não tem, do último tema que eu mandei, mas vou fazer o meu trabalho. O meu trabalho é selecionar temas da semana e botar para vocês. Então eu vou selecionar o tema, mandar para Pedro e Pedro passa para vocês. Mas como eu vinha falando, né? Vocês têm alguns, né? Não são todos, claro que tem aqueles que sempre estão lá escrevendo, sempre está mandando a redaçãozinha, mas tem aqueles que não estão nem aí, né? Ainda não me mandaram nenhuma redação, não sei nem como é a letra, né, de vocês. Mas vou até puxar na orelha. Cuidado, viu? Cuidado com a letra, porque a gente só lê e corrige o que a gente entende. Então, aquele que tem a letra um pouquinho exótica, né, diferente, procure melhorar, porque muitas vezes, e quando você escaneia, aí perde qualidade. E quando Pedro imprime, aí perde mais qualidade ainda. Então, fica difícil até de avaliar. Mas, sem mais delongas, vamos a o que não pode, né, o que não se deve fazer na redação do Enem. Mas ressalto, não zerará a sua prova caso você cometa alguma dessas dicas que eu estou falando para não fazer. Se você fizer, não vai zerar a sua prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, né? Não perca tempo com o título. Como é facultativo, não faz diferença em ter ou não ter. Pessoal, essa história do título, né, do título da produção de texto, eu como corretor, eu como professor de redação, eu aconselho sempre a botar um título. Mas ele é facultativo na redação do Enem. O que é, professor, algo facultativo? Ele pode vir e pode não vir.
Ele vai contar ponto? Não. Eu vou ganhar ponto se eu botar e vou perder ponto se eu tirar? Não. A única coisa que serve o título é para a contagem de linhas. Pronto, para isso ele serve. Então a contagem de linha começa lá do título. Então ele não vai fazer tanta diferença no seu texto. Eu, particularmente, né, se é eu particularmente, mas eu, quando dou aula aos meus alunos, estou dando aula a vocês, eu aconselho que bote o título. Mas se nós vamos botar de maneira correta. Olha o que ele botou aqui, a obesidade no Brasil. Pessoal, eu sempre digo que os títulos eles devem ser o quê? Pequenos. Títulos pequenos. Tá bom? Então, se eles são pequenos, esse aqui está dentro do parâmetro, né? É um título pequeno, né? Está aqui ele bem pequenininho, apenas 3 palavras. Então, está dentro do parâmetro. Tá. Agora, o que não pode acontecer no título é isso aqui, ó. Ele, em hipótese alguma, ele poderia botar esse ponto final nesse título. Pessoal, já que nós vamos usar o título, vamos usar de maneira correta. Pessoal, o título não pontua-se o título. Professor, mas aí qual a pontuação que eu posso utilizar no título? Pronto. As duas pontuações que podem vir no título é a exclamação ou a interrogação. Pronto. Essas duas pontuações. Nada de 2 pontos, nada de ponto e vírgula, nada de ponto final. Por que eu não boto o ponto final? Pessoal, o ponto final já está dizendo. Para que serve o ponto final? O ponto final serve para dar finalidade, né? Tá aqui, ó, ao parágrafo, dar finalidade a uma ideia. Quando você bota obesidade no Brasil, ponto, é como se você finalizou a ideia aí. E você nem começou ainda a falar sobre. Então, nada de pontuar o título. Se for botar o título, que bote ele corretamente. Então, acho que eu já dei até uma aula com relação a isso. Não use verbos no título. Os verbos deixe para usar onde? No desenvolvimento. E na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Então, os verbos deixe para usar aí. O título tem que ser algo curto, breve, porque um título grande demais, que leve mais de uma linha, aí vai ficar difícil, ok? Então, basicamente isso.